Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um daqueles áudios que eu gravo porque o tema é muito importante para esperar chegar em casa e gravar em vídeo, né? Então você já deve ter visto aí o título. Eu quero comentar com vocês sobre um comentário que eu recebi aqui, mas que de forma geral expressa muito bem aquilo que a gente vem observando no movimento dito arminiano, né? Alguém veio aqui no comentário meu, eu postei aqui na aba comunidades um texto, né? Que é uma resposta acerca de uma pergunta feita na área de membros. Então, para vocês já terem uma ideia, eu respondo questões na área de membros. Nós temos vários e vários estudos na área de membros, e essa pessoa fez uma pergunta muito interessante, que na área de membros só tem as pessoas que gostam de teologia. Eu gosto muito das perguntas deles, né? E aí alguém veio em uma resposta que eu postei na aba comunidades, inclusive você pode ir lá e ver depois, e fez o seguinte comentário. Cadê o comentário aqui? Para os calvinistas, Deus determinou esta guerra e essas mortes, se referindo ao que está acontecendo com Israel hoje, né? E o Hamas, Israel, e eu até expandiria a Rússia e a Ucrânia também, e a tudo que está acontecendo no mundo, né? A crítica dele seria essa: para os calvinistas, Deus determinou esta guerra e estas mortes, né? Comentário que está fixado lá, vocês podem olhar se o autor não tiver deletado, obviamente, né? Mas é claro que o que eu vou falar aqui não deve ser de forma geral, tá? Eu não vou generalizar, apesar de que particularmente eu vejo isso de forma geral, né? Talvez hajam arminianos estudando a Bíblia em algum lugar e creiam no Deus da Bíblia. Talvez existam, né? É que eu ainda não conheço essas pessoas. Eles não se manifestaram para mim. E talvez por não se manifestarem já demonstra que eles existem, né? Mas essa questão, né? Eu vou ler de novo para vocês. Para os calvinistas, Deus determinou esta guerra e estas mortes. Essa questão me levou às seguintes perguntas que eu quero comentar com vocês a partir de agora. A primeira pergunta é: se Deus determinar a guerra como consequência dos nossos pecados, veja bem, vou fazer de novo porque tem gente que tem um pouco de dificuldade, né? Se Deus determinar a guerra como consequência dos pecados da humanidade, você que está me ouvindo, abandonaria ele por isso? Porque parece que algumas pessoas, se descobrirem o Deus da Bíblia, vão abandonar ele, né? E é claro, a gente está falando aqui dos arminianos que vêm aqui no canal. Se você é arminiano e não faz isso, óbvio, eu não estou falando de você. Mas os arminianos que vêm aqui comentar, aparentemente abandonariam a Deus se descobrissem que ele determinou a guerra que está acontecendo hoje em Israel, entre Israel e o Hamas, né? Mas responda para você mesmo. Que a segunda pergunta vai levar a gente para a Bíblia e é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar tudo usando a Bíblia, né? Faz parte do nosso canal. Os arminianos. Segunda pergunta. Será que os arminianos realmente acreditam no Deus da Bíblia e estudam a Bíblia? Será que esses caras que comentam, que se dizem arminianos, né, pelo menos é o que parece ser, será que eles acreditam em Deus, em Yahvé, o Deus da guerra? Nosso Deus é o Deus da guerra, para quem não sabe, né? Os outros não existem, o nosso é o único Deus da guerra que existe, né? Será que esses caras acreditam mesmo no Deus da Bíblia? Porque veja o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 30. Eu vou ler aqui para vocês. Se você tiver num lugar aí que não dá para ler, eu vou ler para você. Ezequiel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 8. Ó. Tô lendo aqui na edição Almeida, edição contemporânea, para ficar fácil para a maioria entender o que está escrito, tá? Na minha leitura particular eu só leio a ACF, mas aqui eu vou pegar leve para ajudar aquelas pessoas que precisam entender, né? Já que falam que a CF é difícil, vamos tentar facilitar o máximo possível, né? O profeta escreve o seguinte, ó, no versículo 1: veio a mim a palavra do Senhor. É uma revelação que ele tem, ele está ouvindo Deus falar. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza e dize. E aí ele vai dizer o que Deus mandou ele falar. Assim diz o Senhor Deus: gemei a aquele dia. O profeta está dizendo que Deus está mandando ele falar isso. A aquele dia. Pois está perto, sim, está perto o dia do Senhor. Dia de nuvens, o tempo da destruição dos gentios.
uma espada virá ao Egito, uma espada virá ao Egito. Estamos falando do Egito, tá bom? E haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os trespassados no Egito, a sua riqueza será levada e seus fundamentos se quebrarão. Essa mensagem de Deus para o Egito. Quando caírem os trespassados no Egito, a profecia fala que vai morrer todos do Egito, tá bom? A sua riqueza será levada e os seus fundamentos se quebrarão. Etiópia, e Put, Lud e todo o povo da Arábia, Cude, e os filhos da terra da aliança, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustentam ou se sustêm o Egito, e falhará o seu soberbo poder, desde Midol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. E serão desolados no meio das terras desoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. A profecia é dita contra o Egito, mas se estende a todos que apoiam o Egito, aqueles que se misturam com o Egito, entende? É uma profecia que ela é meio política e ela é meio religiosa, né? A religião do Egito nunca foi suportada por Deus e a política do Egito matou muitos judeus. E por isso o Egito nunca foi bem visto para Yahvé. Yahvé nunca quis o Egito, né? E tem outra passagem que eu não vou ler aqui, que fala sobre Nabucodonosor recebendo um pagamento por ter feito isso tudo com o Egito. Eu acabei não anotando aqui. Mas enfim, esse texto está no Antigo Testamento. E Deus está falando contra todos da terra, especificamente contra o Egito, mas aqueles que apoiam o Egito também. E a questão é, será que o povo acredita nesse Deus aqui? Esse aqui é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Antigo Testamento e é o mesmo Deus da Bíblia, né? Mas aí, algumas pessoas vão falar assim, não, mas esse... Eu imaginei que isso ia acontecer, né? Esse texto é parte da antiga aliança, né? Nós vivemos a nova aliança, e isso também é um absurdo, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que o Deus da Bíblia do Antigo Testamento é diferente do Deus da Bíblia do Novo Testamento. E o Deus, ele é mutável, ele mudou a partir do Novo Testamento, o que é a heresia de Marcião, o gnóstico, né, que foi evoluindo dentro do cristianismo. E se você acredita nisso, você acredita num herege, uma coisa que foi criada por um falso profeta, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso gravar sobre isso, mas acho que é desnecessário. Mas aí, vamos cair nessa, né? Vamos cair nessa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, e vamos lá para Apocalipse 16. Então olha só, o Deus da Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 1. Aqui o profeta João descrevendo aquilo que ele viu, tá? Jesus mostrou para João o que ele está escrevendo aqui. Versículo 1 diz o seguinte: Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O profeta está falando que ele ouviu vindo do templo a voz ordenando que as 7 taças da ira de Deus fossem derramadas sobre a terra. Quando diz sobre a terra, você imagina que é onde? Aqui, o lugar habitado, o lugar onde há pessoas habitando, homens, mulheres, crianças, grávidas, velhos, todos, a terra, tá? Não está falando sobre certo povo, mas sobre a terra, exatamente, toda a terra. E aí o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja que aqui a gente está falando agora especificamente dos gentios que não creem em Jesus. Esses gentios aqui não são gentios de natureza, sabe? Não são gentios que nasceram fora de Israel. São aqueles que adoram a besta. A besta que é uma imitação de Jesus e que engana todo o mundo. Esses gentios também podem ser judeus, que adoram a besta, tá? O primeiro anjo derramou uma taça que causou doenças,
como diz a tradução a Almeida Edição Contemporânea, dolorosa e fedorenta nessas pessoas. Só nessas, tá bom? O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Veja que agora a gente não está falando sobre os gentios que adoram a besta. Nós estamos falando sobre todos os animais, os peixes que moram na água. O anjo derramou sangue, algo como sangue, deixou o mar como sangue, e ninguém sobrevive dentro do sangue, né? E todos morreram. Não foi uma parte, tá? Não foi uma parte. Não foi em relação aos animais que estão em extinção, não. Todos os animais, tá bom? O terceiro anjo derramou sua taça nos rios. Rio que você agora envolve você. Rio que você bebe, tá bom? Que vai para sua casa também. Ele derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. Veja o dia do Senhor sendo derramado sobre toda a terra, toda a terra. Aí eu vou te perguntar de novo, você acredita nesse Deus? O Deus que vai fazer isso, uma hora ou outra ele vai fazer isso aqui? Sabe o que aconteceu depois disso? Está escrito o seguinte: então ouviu o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que era o santo, porque julgastes essas coisas. Quando o anjo olhou para os mares, para os homens que estavam doentes, morrendo, fedorentos, e agora para a água que eu e você precisa beber, e viu que isso estava contaminado com sangue, que era impossível ter vida nisso, o anjo olhou para o Senhor e disse: justo és tu. Agora vem um arminiano aqui no meu canal e fala: caramba, os calvinistas acreditam que Deus determinou a guerra e as mortes. Cara, você tem noção de que religião você frequenta? Você tem noção de quem é Deus para você vir fazer um questionamento desse aqui? Logo aqui no meu canal, o canal que a gente responde. Então fica em silêncio como a maioria dos calvinistas. Nós respondemos, né? E aí, qual a justificativa do anjo para chamar Deus de justo por ter determinado todas essas coisas? Versículo 6 responde: porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue de beber. Como eles derramaram o sangue dos profetas, Deus agora está dando: olha, bebam o sangue daqueles que vocês mataram e morram por causa deles. É isso que ele está falando. E ouvi uma voz no altar responder: na verdade, ó Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O sol queimando com fogo os homens. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre todas as pragas. O texto fala que Deus tem poder sobre todas estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Eu não vou ler todo o texto, vou deixar você curioso para ler, se você for crente de verdade. Se você for medroso, como a maioria dos arminianos se você for fujão, for hipócrita, como a maioria dos arminianos são, você não vai ler. Mas se você for um crente sincero, você vai no texto e vai estudar ele. Então veja, o cara veio aqui e disse que é estranho Deus ter determinado a guerra e a morte. E o Deus da Bíblia, ele faz isso sim. Então a culpa não é nossa. A culpa não é minha de Deus ter feito isso, apesar de que o pecado é meu, né? Então de certa forma a culpa é minha, mas a culpa não é minha de a Bíblia ensinar isso. Eu só ensino o que está escrito lá, né? E não o que eu quero. Quando alguém faz esse tipo de comentário, pessoal, você que está ouvindo, que é um crente sincero, que está aí querendo aprender a Bíblia, quando alguém faz esse tipo de comentário, colocando como absurdo Deus exercer o seu juízo, eu penso em duas possibilidades, e eu não vou responder quais dessas possibilidades os arminianos se enquadram. Vou deixar vocês responderem, que tem mais experiência do que eu, tá? Primeiro, essa pessoa não sabe do que está falando, ela não sabe, não tem ideia do que ela está se metendo, de onde ela está se metendo, porque ela não estuda a Bíblia, ela estuda vídeos contra o calvinismo, mas ela não estuda a Bíblia. Ela não sabe quem é Deus ainda, ela é uma ignorante a respeito da palavra de Deus e de Deus, né? Ou, a segunda hipótese, essa pessoa se comporta como arminiana, detona os calvinistas, como aquele cara do canal de apologética,
em outros canais detonam os calvinistas, porém eles mesmos não acreditam no Deus da Bíblia, sabe? Eles demonstram não acreditar. Quando eles criticam a nossa doutrina e a gente vai para a Bíblia e vê que ela está sendo ensinada, eles estão criticando o Deus da Bíblia. É como dizer, o Deus da Bíblia não existe. O Deus que existe é o que eu falo. Mas o Deus que eu mostro é baseado em filosofia e não na Bíblia. Só que os reformadores não caem nessa. Eles pregam o Deus da Bíblia, né? Então, as duas hipóteses aí, ó, eu vou deixar vocês defini-las melhor nos comentários. Será que esses caras são ignorantes, não conhecem a palavra de Deus, ou eles não são cristãos e não acreditam em Deus e no Deus da Bíblia? Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau.